A medida de sucesso de um líder não é sobre seus resultados. A medida de sucesso de um líder é sobre os resultados dos seus liderados, especialmente na sua ausência. Bom dia, soldados da madrugada. Eu me lembro que eu ainda estava na faculdade quando eu li esse livro. O nome dele é O Monge e o Executivo. Ele foi escrito por um cara chamado James Hunter. E na década de 2000, aqui no Brasil, esse livro ficou por muito tempo como sendo o livro de negócios mais vendido do país. E o princípio que esse livro traz é um princípio muito simples, porém aplicado à administração de pessoas e negócios. É o princípio de liderança servidora aprendido através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E como nós estamos falando sobre o Messias durante esses últimos dias, nós precisamos entender quais são os princípios da liderança servidora de Jesus, como Jesus escolheu 12 pessoas completamente diferentes, distintas, pessoas inexperientes, pessoas com dificuldade de assimilação, pessoas com comunicação problemática, alguns inclusive com preconceito, superstição, de origem simples e humilde, e transformou essas 12 pessoas, 12 menos 1, transformou 11 pessoas em líderes de uma igreja que cresceu a ponto de ter bilhões de seguidores nesse mundo. Não é algo comum o que Jesus fez, mas é algo que pode ser estudado e pode trazer aprendizados para mim e para você. Marcos capítulo 3, versos 13 a 19, diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, quem foi quem o traiu. Que foi quem o traiu. É interessante a gente verificar por que Jesus escolheu essas pessoas. E eu trouxe algumas características dos discípulos de Cristo para saber se você escolheria essas pessoas como seus liderados nos dias de hoje. Simão Pedro, impulsivo, corajoso, leal, mas também precipitado. Tornou-se um grande líder da igreja primitiva. Ele tinha entre 25 e 30 anos, de acordo com os estudos, quando Jesus o chamou. André era discreto, evangelista, natural, sempre levando pessoas a Jesus. Ele tinha também de 25 a 30 anos quando Jesus o chamou. Tiago, filho de Zebedeu, era ambicioso, apaixonado, destemido e era um dos filhos do trovão. Ele tinha entre 20 e 25 anos quando Jesus o chamou. João, provavelmente o mais jovem dos discípulos, era sensível, amoroso, mas também muito intenso. Ele foi chamado por si mesmo de discípulo amado. Filipe era racional, questionador, prático, buscava entender antes de agir. E também era novo, entre 25 e 30 anos, quando Jesus o chamou. Natanael era sincero, meditativo, curioso e sem falsidade. Tinha entre 25 e 30 anos quando Jesus chamou. Mateus, ou Levi, inteligente, detalhista, calculista, socialmente excluído por ser um cobrador de impostos. Os judeus não gostavam dos cobradores de impostos e atribuíam a eles o título de traidores da pátria. Tomé era cético, leal, corajoso, mas buscava provas antes de acreditar. Tiago era reservado,
pouco mencionado nas Escrituras, mas fiel ao chamado. Judas Tadeu, questionador, buscava compreender a fé de forma profunda. Simão o Zelote era um nacionalista fervoroso, era político. Ele tinha características de um partido político. Por isso o sobrenome Zelote. Ele era um revolucionário antes de seguir a Jesus e era muito disciplinado. Judas Iscariotes, quem traiu Jesus, e quem foi o único que Jesus não convidou, ele se autoconvidou a andar com Jesus. Era astuto, ambicioso, ganancioso, aparentemente pragmático, mas no final se mostrou traiçoeiro. Três grandes lições nós podemos aprender com Jesus hoje, através da escolha que ele fez dos seus discípulos. A primeira delas é que ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada grandioso sozinho. As pessoas precisam de suporte, as pessoas precisam de pessoas. Se Jesus tivesse passado por esse mundo e tivesse feito o seu ministério sozinho, talvez o impacto não seria exatamente o impacto que temos hoje. Ele discipulou 12 pessoas e dos 12, 11 se tornaram seus embaixadores nesse mundo depois que ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. Número 2, a liderança que funciona é a liderança de serviço e exemplo. Não adianta, se você quer ser líder, você precisa primeiro fazer, para depois ensinar às pessoas o que deve ser feito. Não há como você dizer para as pessoas, faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo. E terceiro, e talvez o mais importante de todos os aprendizados de hoje, é que Deus vê o que eu sou, mas faz questão de me lembrar o que eu posso ser. Já o diabo, ele vê o que eu posso ser, mas faz questão de me lembrar sobre quem eu ainda sou. Jesus enxerga em você não quem você é hoje, mas ele enxerga em você aquilo que ele deseja fazer em sua vida. Jesus enxerga o seu potencial, Jesus enxerga quem você pode se tornar se você realmente entregar sua vida diante do Mestre, se você realmente aceitar os ensinamentos do Mestre, se você realmente aceitar o polimento do Mestre em você, que é a joia rara que ele possui. A reflexão de hoje que eu preciso fazer com você é: a quem eu tenho dado ouvidos? A Jesus, que vê o meu potencial, ou ao diabo, que quer que eu permaneça sempre no mesmo lugar? Será que existe alguma decisão que eu preciso tomar hoje que vá na direção dos planos de Deus para a minha vida? Ou será que eu decido permanecer no mesmo lugar sem entregar tudo aquilo que eu tenho condições de entregar para Deus e para a humanidade? No próximo episódio nós vamos começar uma nova série, uma série sobre o Calvário de Cristo, e eu vou preparar seu coração para a gente entender qual foi o sacrifício de Jesus por mim e por você. E se você escutou o áudio de hoje até aqui, me mande, comente a palavra nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, no meu Instagram, ou aqui mesmo no Spotify, comente a palavra potencial.